Bom pessoal, bem-vindos ao vídeo número 9 sobre o capítulo 8 de apresentação do Brasil do nosso curso sobre cultura e sociedade brasileira. Esse capítulo ele trata de um conceito de fundamental importância, né? Esse conceito é o conceito de vida cênica, né? Eu entendo que se você entender de maneira adequada esse conceito, digamos assim, grande parte dos desafios de compreensão do livro estarão resolvidos, né? Por quê? Porque ele caracteriza, na verdade, a maneira existencial, a maneira como o homo brasiliensis, né, o brasileiro, encara a sua situação existencial, né? Bom, vamos direto ao assunto, né? O que é vida cênica, né? Olha só, a vida cênica, talvez a melhor imagem que eu possa fazer de vida cênica seja de vamos fazer um exercício de imaginação e pensar numa superfície absolutamente sem atrito, né? Dessas experiências que nós fazemos em física. Olha, numa experiência, numa superfície absolutamente lisa, né? Não existe atrito, portanto, os móveis, né, seguem nos seus movimentos indefinidamente, né? E é exatamente isso que ocorre, quer dizer, seguem na mesma direção indefinidamente. Não há nenhum tipo de resistência, não há nenhuma noção de profundidade aí, porque nessa superfície tudo desliza totalmente, né? Não há atrito, né? A situação existencial do homo brasiliensis é exatamente essa, né? Na medida em que qualquer elemento que tente estabelecer um norte fixo, um ponto de referência fixo, né? Ele é destituído dessa sua suposta autoridade. Então é um mundo, digamos assim, plenamente desautorizado, em que o indivíduo ele manipula, ele brinca com qualquer tipo de significado, né? Ou seja, você retira de qualquer sentido, né, de qualquer proposição, de qualquer valor, qualquer conotação definitivamente séria, né? Por isso que eu faço referência aí aos procedimentos cômicos, num sentido muito genérico, talvez seguindo um pouco a indicação do Freud de que o cômico quer dizer mais ou menos o seguinte, né? Estou muito acima dessas coisas que acontecem, né? Quando eu faço graça com alguma coisa, quando eu gracejo, eu torno essa coisa leve para a minha própria experiência, né? Eu retiro dela qualquer traço de seriedade, qualquer traço de sofrimento que ela possa ter. À medida que eu sou capaz de realmente, né? Não como um jogo de cena social, mas como quando eu realmente sou capaz de brincar com alguma coisa, é porque essa coisa não tem mais aquele significado sério para mim, ela não me fere, né? Ela não é mais capaz de exercer sobre mim uma pressão efetiva. Agora você imagine, né, esse exemplo do sofrimento é um exemplo pontual, né, daquela situação em que nós somos capazes de brincar com eventos traumáticos, eventos que nos causaram dor no passado. Imagine uma existência, né, baseada nesse tipo de procedimento, né, voltado para o gracejo, voltado, portanto, para a manutenção e preservação do próprio indivíduo, né, que é o que eu estou chamando de vida cênica. Quer dizer, uma superfície absolutamente lisa, em que nenhum tipo de significado, nenhum tipo de valor moral, nenhum tipo de referência, né, é definitivamente estruturado ou fixo, né, de tal maneira que tudo oscila. Exatamente porque oscila, o indivíduo é capaz de manter-se numa posição privilegiada. Por quê? Porque ele não estabelece compromissos definitivos com coisas que poderiam vir a ameaçá-lo, no sentido de estabelecerem compromissos com ele, né? Vejam só, quando eu assumo um determinado tipo de valor, eu digo, olha, um determinado evento do meu passado ocorreu e eu levo esse evento a sério, tanto é que eu oriento minha vida para evitar novas situações parecidas com essa. Uma coisa que todos nós fazemos no dia a dia. Olha, esse evento do passado, eu concedi a ele um papel impositivo sobre a minha personalidade. Por quê? Porque é a partir dele que eu estruturo as minhas ações de futuro. Então ele é um evento fixo, né? Eu concedi a ele um poder sobre mim. Agora você imagine que a vida cênica é justamente o contrário, né? É o processo de destituição de qualquer ponto de vista fixo, de qualquer referência fixa, né? Então, nenhum evento me domina nessa situação, né? Nenhum evento é permanente, nenhum significado é permanente o suficiente, ou ele
ele não é dotado de autoridade capaz de me levar a qualquer tipo de subjugação. Eu não me subjugo diante dos elementos, né? Diante dos valores, diante dos significados que se estabelecem, nem diante de fatos. Não existem fatos nesse sentido, né? A vida cênica é uma vida que, fundamentalmente, orientada para a destituição das autoridades, né? Em qualquer sentido do termo, né? Em qualquer dimensão da vida, né? Autoridade do meu próprio passado, autoridades externas, né? Não preciso me aprofundar muito aqui nas questões, digamos assim, no significado, no impacto político da situação da vida cênica, né? Um ambiente em que nós desautorizamos sistematicamente qualquer tipo de instituição, né? Bom, um sistema político organizado sobre a falta de autoridade nos é muito familiar e não precisamos nos deter muito nisso. Eu quero dar um exemplo, né? Eu sou professor universitário, vivo dentro de universidades há mais de 25 anos, como aluno de graduação, de pós-graduação, como professor, e já passei por várias universidades, trabalhei em 5 universidades, estou atualmente na minha 5ª universidade, com formatos diferentes, só não trabalhei na iniciativa privada. Mas já conheço um pouco o ambiente. Então é muito comum, por exemplo, né, olha só como é curioso, como a gente começa a entender as questões práticas a partir desse conceito de vida cênica, né? Por exemplo, é muito comum em universidades, e em todas elas que eu trabalhei existe essa mesma tendência, com maior ou menor intensidade, a você nunca, digamos assim, você nunca reconhecer de maneira clara uma espécie de tradição institucional. O que seria isso? Olha, ao longo do tempo, as universidades vão estabelecendo as suas linhas de ação prioritária, vão consolidando um passado de alguma maneira, elas vão fazendo opções, né? Há no Brasil, né, e aí eu falo das universidades, há nas universidades brasileiras uma tendência a não constituírem tradições, né? Então, por exemplo, em reuniões de professores é muito comum o seguinte, né? Decisões tomadas há 2, 3 anos atrás, né? Decisões já consolidadas, que geraram ações como consequências, registradas em atas, né? Todo esse mecanismo burocrático de consolidação de um plano de ações, né? Tudo isso, em geral, é colocado de lado. Então, quer dizer, a cada reunião que você vai, né, a gente reinicia a fundação do mundo, portanto, reinicia a fundação da própria universidade. É como se nós não tivéssemos passado. E vamos discutir isso posteriormente, é o problema da falta de historicidade, né? Por quê? A vida cênica é o mecanismo básico disso. Por quê? Não reconhecendo uma tradição, não reconhecendo uma autoridade ligada ao próprio passado institucional, eu não sou obrigado a assumir uma missão, né, institucional. Eu não me subjugo. Veja só, né, mesmo nessas atitudes cotidianas, muito banais de organização institucional, você percebe, né, isso que eu chamo de a verdadeira esquiva da autoridade instituída, né? É um verdadeiro manejo para evitar estabelecimento de compromissos que viriam subordinar as pessoas, né? Mesmo dentro das universidades brasileiras, que seriam, a princípio, pelo menos em função da nossa formação intelectual ocidental, um dos lugares em que os valores da modernidade estariam, portanto, mais propícios a se enraizar. Mesmo aí você nota essa tendência a recomeçar o mundo. A cada reunião é um recomeço do mundo, né? Como se nós partíssemos do Gênesis, né? E no princípio, né, o reitor criou o mundo, criou a universidade, e nós do colegiado recriaremos o departamento, recriaremos o instituto, recriaremos os cursos, né? Bom, pessoal, tivemos um pequeno problema de interrupção por falta de bateria, obviamente do aparelho, não do apresentador. Finalizando a questão do capítulo sobre vida cênica, né? A vida cênica, na verdade, é esse grande mecanismo, então, de ginga, né? De criação de contornos sobre situações e significados definitivos que possam se impor sobre o indivíduo. Ou seja, na verdade ele é um grande mecanismo, né, de evitar todo o processo de subjugação do indivíduo, das instituições, né, da cultura geral, a qualquer tipo de valor fixo. Claro, nesse sentido, né, a situação existencial do homo brasiliense é uma situação em que tudo oscila, né, e deve oscilar para que sua autoimagem de perfeição seja preservada, né. Isso que é importante a gente notar. Quer dizer, não é que isso é deliberadamente uma atitude sem fundamento. Não, ela é uma atitude, né,
fundamentada na autopreservação da sua autoimagem de perfeição. Né? Veja bem, então, o fato de, eu estava me referindo agora à questão política, que talvez seja mais sensível para nós, pelo menos nesse momento do país, né? O fato de desautorizarmos constantemente os processos políticos, né? Ele é uma defesa da nossa autoimagem pessoal, né? Não é alguma coisa desvinculada de uma base antropológica. Não, ele é a manifestação consequente desta base antropológica em que é o indivíduo que ocupa a posição central. Né? O restante dos valores, o restante das instituições, o mundo da cultura, em qualquer das suas dimensões, né, ele está a serviço do indivíduo. Porque o que o indivíduo faz na sua vida é comemorar a plenitude da sua existência. Então ele não está engajado num processo maior que ele. Né? Ele não está subjugado por uma autoridade maior que ele. Ele não está subordinado a nenhum valor que seria superior a ele mesmo. Né? Então você nota que a vida cênica é, na verdade, uma espécie de grande estratégia, né? Vinculada àquela que nós já nos referimos de blindagem ontológica, né? Que desempenha a mesma função, né? De blindar o indivíduo, né, de qualquer tipo de atrito com valores que possam, né, vir a diminuir o seu próprio valor diante dele. Né? O propósito geral dessa desautorização permanente do significado, do valor, né, com relação ao indivíduo é que ele consegue preservar essa autoimagem de perfeição. Ele continua sendo o centro do universo. Né? Ele continua sendo o sistema, né, a base do sistema de referências. Né? As coisas dizem algo para ele, elas não dizem coisas por si mesmas, elas não se impõem aos indivíduos. Né? Os indivíduos são o centro do universo. Né? Em volta desses indivíduos circulam valores, conceitos, né, instituições. Né? Nós não estamos a reboque de instituições no Brasil. As instituições estão a reboque dos indivíduos. É o que nós chamamos, vamos chamar depois de personalismo, né, de individualismo extremo, como você quiser. Né? Entenda que isso é muito diferente daquela individualismo, é muito diferente da ideia de subjetividade, apenas enfatizo isso. Ok? Mas basicamente sobre vida cênica era isso. Então, até a próxima. Obrigado.